Com um olhar firme e um envelope nas mãos, a menina encara o milionário arrogante e dispara: aqui está o teste de DNA. Em um instante, a verdade que ele sempre evitou vem à tona, mudando tudo para sempre. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Era uma tarde ensolarada, mas o ar carregava uma tensão invisível. Na mansão de Alexandre Montenegro, o milionário conhecido tanto por sua fortuna quanto por sua arrogância, o silêncio era absoluto. A imponência do lugar refletia a personalidade do dono. Portões altos de ferro trabalhado, jardins impecavelmente podados e uma fonte central que jorrava água cristalina em uma dança eterna. Tudo ali parecia dizer: aqui ninguém entra sem ser convidado. Mas naquele dia, a barreira de exclusividade foi rompida de uma forma inesperada. Uma menina de cabelos castanhos claros e olhos grandes, vestindo um vestido simples que contrastava com a riqueza ao seu redor, se aproximou da entrada principal. Com uma postura que mesclava determinação e inocência, ela caminhava segurando o envelope amarelo, como se aquele pedaço de papel fosse uma armadura que a protegeria de qualquer coisa. Eduarda, de apenas 8 anos, parou em frente ao portão monumental. Seus dedos pequenos seguravam o envelope com força, quase como se tivesse medo de deixá-lo escapar. Ela sabia que a missão que sua mãe lhe confiara não era fácil. Olhou para trás por um instante e viu o carro antigo de sua mãe estacionado do outro lado da rua. Dentro dele, Fernanda, sua mãe, estava sentada com as mãos apertando o volante. Apesar da calma que tentava demonstrar, seus olhos denunciavam a ansiedade. Fernanda acenou para a filha, incentivando-a a prosseguir. Eduarda respirou fundo e apertou a campainha do portão. Dentro da mansão, o som ecoou, interrompendo a tranquilidade controlada daquele ambiente. O mordomo, um homem alto e magro, vestindo um uniforme impecavelmente passado, apareceu do outro lado do portão. Ele observou a menina com estranheza, franzindo a testa. "Posso ajudá-la?" perguntou com a polidez que sua função exigia, mas também com um toque de impaciência. Não era comum que crianças aparecessem ali, ainda mais desacompanhadas. "Eu preciso falar com o Alexandre", respondeu Eduarda, erguendo o queixo com uma coragem surpreendente para alguém da sua idade. O mordomo hesitou, analisando a situação. "O senhor Alexandre não atende ninguém sem hora marcada, menina. Você deve estar enganada sobre este lugar." Eduarda não recuou. Segurou o envelope com mais força e disse com firmeza: "Diga a ele que é importante. Eu não vou embora até ele me atender." Intrigado com a postura da menina, o mordomo não teve escolha senão comunicar o chefe. Subiu as escadas de mármore da entrada principal e encontrou Alexandre em seu escritório. Ele estava sentado em sua poltrona de couro, cercado por prateleiras cheias de livros que ele raramente lia. Um copo de uísque descansava ao seu lado, enquanto ele analisava documentos que provavelmente renderiam mais uma fortuna. "Senhor Alexandre, tem uma menina no portão que insiste em falar com o senhor. Ela diz que é importante." Alexandre ergueu os olhos, claramente irritado. "Uma menina? Que absurdo! Mande embora." Mas antes que o mordomo pudesse obedecer, algo o fez mudar de ideia. "Espere, que tipo de importante ela acha para me interromper? Traga aqui. Quero saber o que essa criança tem a dizer." Poucos minutos depois, Eduarda estava diante dele. Apesar da grandeza do ambiente, os pisos de mármore e o lustre brilhante acima de sua cabeça, as janelas enormes que deixavam a luz do sol iluminar o espaço, a menina não parecia intimidada. Alexandre observou com curiosidade, seus olhos afiados tentando decifrar a cena. "Quem é você e o que quer?" perguntou ele, com o tom impaciente que usava para lidar com qualquer coisa que considerava uma perda de tempo. "Meu nome é Eduarda", começou a menina, sua voz firme, mas suave. Ela estendeu o envelope na direção dele. "E isso é para você." Alexandre olhou para o envelope como se fosse uma armadilha. "O que é isso?" perguntou, sem se dar ao trabalho de pegar o objeto. "Abra e você saberá", respondeu Eduarda, mantendo o olhar fixo no milionário. O silêncio se instalou na sala por alguns segundos, enquanto Alexandre decidia se daria atenção àquela situação que, para ele, parecia ridícula. Mas algo nos olhos da menina o desarmou. Talvez fosse a semelhança com alguém que ele não conseguia identificar de imediato. Talvez fosse a coragem dela, tão inesperada para uma criança. Ele finalmente pegou o envelope. Enquanto abria o lacre, Eduarda continuava ali, imóvel, esperando. Ele puxou o conteúdo, algumas páginas de um relatório.
Não demorou para que as palavras começassem a fazer sentido em sua mente. O título em letras maiúsculas e frias o atingiu como um soco. Resultado do teste de paternidade. Alexandre ficou paralisado por alguns segundos, o papel tremendo levemente em suas mãos. Ele olhou para Eduarda novamente, desta vez com uma mistura de incredulidade e desconforto. A menina, com seus olhos grandes e penetrantes, disse a frase que o desarmou completamente. "Olhe para mim. Você sabe quem eu sou." Naquele instante, o ar ao redor parecia mais denso e Alexandre, pela primeira vez em muito tempo, não tinha uma resposta pronta. Ele sentiu como se o chão sólido da sua vida, cuidadosamente planejada, começasse a rachar sob seus pés. E enquanto ele encarava a menina, a verdade que ele não queria admitir começava a se formar em sua mente. A chegada inesperada de Eduarda não era apenas um evento peculiar. Era o início de algo que mudaria completamente a vida de Alexandre Montenegro. Alexandre segurava o teste de DNA em mãos, mas parecia não acreditar no que estava vendo. Suas sobrancelhas franzidas, os olhos inquietos percorrendo o documento, denunciavam sua confusão e, acima de tudo, sua incredulidade. Ele respirou fundo, tentando manter o controle, mas era evidente que sua confiança habitual começava a vacilar. "Quem mandou você aqui?" perguntou Alexandre, finalmente erguendo os olhos para Eduarda. Sua voz, que costumava ser imponente e intimidante, agora soava ligeiramente hesitante. A menina, por sua vez, permaneceu firme, sua expressão inabalável. Não era uma típica criança tímida. Havia algo em seu olhar que parecia ultrapassar sua idade, uma determinação que pegou Alexandre de surpresa. "Minha mãe pediu que eu viesse", respondeu ela, com um tom calmo, mas assertivo. Cada palavra parecia carregada de significado, como se ela soubesse exatamente o impacto que estava causando. "Ela disse que já era hora de você saber a verdade." O silêncio tomou conta da sala. Alexandre piscou algumas vezes, tentando processar a informação. Ele se levantou da poltrona de couro, agora visivelmente incomodado, e começou a andar de um lado para o outro, como um leão enjaulado. O peso de suas passadas ecoava no piso de mármore enquanto ele tentava, sem sucesso, organizar seus pensamentos. "Que verdade? O que você e sua mãe querem de mim?" Ele parou abruptamente e apontou para Eduarda. "Vocês acham que podem simplesmente aparecer na minha casa e me acusar de algo assim? Isso é algum tipo de golpe?" Eduarda não se abalou. Com seus 8 anos, ela parecia muito mais madura do que Alexandre estava disposto a aceitar. "Isso não é um golpe, é a verdade. Você é meu pai." A simplicidade com que ela disse aquelas palavras atingiu Alexandre como uma flecha. Ele tentou manter a compostura, mas sua mente já estava mergulhada em dúvidas. "Isso é ridículo", murmurou ele, esfregando a testa como se quisesse afastar um pensamento incômodo. "Eu nem conheço sua mãe." "Você conheceu sim", respondeu Eduarda, rapidamente. Sua voz tinha um tom sério, mas não acusatório. "Ela me contou tudo sobre vocês, sobre como vocês ficaram juntos e como você escolheu fingir que ela não existia." As palavras da menina o atingiram em cheio. Alexandre sentiu um calor subir pelo rosto, não apenas de raiva, mas de vergonha. Ele sabia exatamente do que ela estava falando, mas a ideia de ser confrontado por algo que ele havia enterrado tão fundo o deixava desconfortável. Ele nunca foi o tipo de homem que lidava com o passado. Para ele, o presente e o futuro eram os únicos territórios que importavam. "Olha aqui, garota", ele começou, tentando recuperar sua postura autoritária. "Mesmo que isso seja verdade, o que você espera que eu faça? Chegar aqui, me jogar um teste de DNA na cara e dizer que sou seu pai não vai mudar nada." Eduarda deu um passo à frente. Mesmo sendo tão pequena, naquele momento parecia enorme. "Eu não vim aqui para pedir nada. Não quero dinheiro, não quero uma casa grande, nem um quarto cheio de brinquedos." Ela olhou diretamente nos olhos de Alexandre, e sua voz tremeu levemente, revelando uma emoção que ela vinha segurando. "Eu só vim para te dar a chance de ser meu pai, porque até agora você nunca foi." O peso daquela frase fez com que Alexandre perdesse o ar por um momento. Ele não sabia o que responder. Pela primeira vez as palavras lhe faltaram. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. A menina tinha razão, e isso o aterrorizava. Durante anos ele havia construído uma vida de sucesso, acumulado riquezas e poder, mas nunca parou para pensar nas consequências de suas escolhas. Agora, diante de uma menina que parecia carregar tanto dele próprio nos olhos e nas atitudes, ele foi forçado a encarar a realidade. "E onde está sua mãe agora?"
perguntou ele, tentando mudar o foco da conversa, embora soubesse que isso não resolveria nada. Ela está esperando no carro, disse Eduarda, apontando para a janela. Ela não quis entrar porque achou que você não iria querer vê-la. E talvez ela esteja certa. A menção de Fernanda trouxe uma avalanche de memórias. Alexandre lembrava-se dela como uma jovem apaixonada, determinada e, acima de tudo, alguém que acreditava nele, mesmo quando ele ainda não era o homem poderoso que era hoje. Mas, naquela época, ele estava tão focado em sua carreira e em construir seu império que acabou descartando Fernanda como se ela fosse apenas uma distração. Agora, parecia que aquele passado, que ele havia ignorado, estava batendo à sua porta, ou melhor, entrando por ela. Por que ela não me contou antes? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para Eduarda. Por que você não quis ouvir? Respondeu a menina com uma honestidade que doía. Ela tentou, mas você a afastou. Então ela decidiu me criar sozinha. Alexandre sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele, que nunca deixava ninguém ver suas fraquezas, sentiu-se exposto. E o que você espera que eu faça agora? Perguntou com um misto de frustração e vulnerabilidade. Ele sabia que a pergunta era retórica, porque no fundo já sabia a resposta. Eu não espero nada de você, disse Eduarda, dando de ombros, mas acho que você deveria esperar mais de si mesmo. Aquela frase ficou ecoando na cabeça de Alexandre enquanto ele olhava para a menina que, apesar da pouca idade, parecia carregada de uma sabedoria que ele mesmo nunca teve. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu pequeno, impotente diante da verdade inescapável que estava bem na sua frente. O confronto não era apenas com Eduarda, era com ele mesmo e com tudo o que ele tinha escolhido ignorar. Naquele momento, Alexandre percebeu que, não importava o quanto tentasse escapar, ele precisaria encarar o que vinha evitando por anos. E o primeiro passo para isso era enfrentar Fernanda. O silêncio na sala era tão pesado que parecia engolir cada som ao redor. Alexandre permanecia imóvel, com os olhos fixos no teste de DNA que tremia em suas mãos. Por mais que tentasse negar, as palavras ali impressas eram inconfundíveis. Compatibilidade confirmada, 99,99%. Era impossível ignorar o que aquilo significava. Eduarda, a menina que estava diante dele, não era apenas uma visitante inconveniente, ela era sua filha. Ele passou a mão pelos cabelos, algo que costumava fazer apenas quando estava completamente perdido. Alexandre Montenegro, um homem acostumado a controlar todas as situações, agora se sentia como um náufrago em meio a uma tempestade. Ele releu o documento, como se esperasse que na segunda vez as palavras fossem diferentes. Mas elas não eram. Cada letra parecia gritar uma verdade que ele nunca quis ouvir. Isso não pode ser verdade, murmurou ele, sua voz baixa e cheia de incredulidade. Ele ergueu os olhos para Eduarda, procurando algum sinal de que aquilo tudo fosse um engano, ou pior, uma armação. Mas o que viu foi algo completamente diferente. O olhar da menina não era de desafio, mas de uma espécie de resignação madura demais para alguém tão jovem. Ela não estava ali para brigar ou convencer. Ela estava ali para mostrar algo que Alexandre nunca tinha tido coragem de enxergar. Você acha que esse papel é mentira? Eduarda perguntou, com uma simplicidade desarmante. Sua voz soava calma, mas havia um peso nas palavras que Alexandre não conseguiu ignorar. Olhe para mim. Você sabe, no fundo, que é verdade. Ele hesitou. Pela primeira vez, Alexandre realmente olhou para ela. Seus olhos escanearam cada traço do rosto da menina. Os grandes olhos castanhos, o formato do nariz, o contorno do queixo. E em um momento que parecia durar uma eternidade, ele viu. Viu a si mesmo refletido ali. Não era apenas uma questão de traços físicos. Era algo mais profundo, quase visceral. Algo que ele não podia mais negar, por mais que tentasse. Não pode ser, sussurrou ele, balançando a cabeça, como se pudesse afastar a ideia. Mas o desconforto crescente em seu peito dizia o contrário. Eduarda permaneceu onde estava, parada no meio da sala, sem desviar os olhos dele. Apesar de sua pouca idade, havia algo na postura dela que fazia Alexandre sentir-se pequeno. Ela não precisava de ameaças, gritos ou acusações. Sua presença, sozinha, já era um lembrete doloroso das escolhas que ele fizera, ou das que ele havia ignorado. Você sabia sobre mim? Perguntou ela, interrompendo os pensamentos tumultuados de Alexandre. A pergunta simples e direta atingiu-o como um golpe. Ele abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha uma resposta satisfatória. Como ele poderia explicar algo que nem ele conseguia compreender?
Não sabia, respondeu ele finalmente, mas sua voz soava fraca. Ele sabia que, de alguma forma, aquilo não era completamente verdade. Fernanda, a mãe de Eduarda, já havia tentado falar com ele no passado. Ele lembrava-se disso. Mas, na época, Alexandre estava tão focado em construir seu império que descartou qualquer possibilidade de que aquilo fosse real. Ele simplesmente ignorou, convencido de que o mundo girava ao seu redor e que qualquer complicação deveria ser afastada. Você nunca quis saber, corrigiu Eduarda, com uma honestidade que cortou Alexandre como uma lâmina. Ele sentiu o rosto queimar, não de raiva, mas de vergonha. Ela tinha razão, e ele sabia disso. Ele havia escolhido não ouvir, não enxergar. E agora, anos depois, a verdade estava ali, encarando-o com a força de um furacão. Ele parou, tentando encontrar as palavras certas. Mas como explicar anos de negligência em uma frase? Como justificar a ausência sem parecer um covarde? Ele respirou fundo, tentando reorganizar seus pensamentos, mas a sensação de perda e arrependimento parecia crescer a cada segundo. Eduarda, por outro lado, não parecia estar ali para exigir explicações. Sua postura não era de alguém que esperava desculpas ou promessas. Ela estava ali porque sua mãe a havia mandado e porque elas acreditavam que era a coisa certa a fazer. Alexandre percebeu isso nos olhos dela. Não havia ódio ali, apenas uma tristeza contida. Um vazio que ele sabia que tinha ajudado a criar. Por que sua mãe não me disse nada antes? Perguntou ele, mais para si mesmo do que para Eduarda. Mas ela respondeu com a mesma franqueza desconcertante. Ela tentou, disse a menina, dando de ombros, mas você não quis ouvir. Ela disse que você a ignorou, e depois de um tempo ela decidiu que não valia a pena insistir. Aquelas palavras eram como um soco no estômago. Alexandre se lembrou de Fernanda. Ele se lembrou da paixão que eles compartilharam, mas também de como ele a descartou sem pensar duas vezes, focado apenas em sua própria ambição. Ele se lembrou das mensagens que não respondeu, das ligações que ignorou, das vezes que pensou que tudo aquilo era apenas um incômodo que ele não precisava lidar. Agora, aquelas escolhas voltavam para assombrá-lo de uma forma que ele nunca imaginou. Ela não precisava de você para me criar, continuou Eduarda, sua voz suave, mas firme. Ela fez tudo sozinha. Mas ela achou que era a hora de você saber. Não por ela, mas por mim. Alexandre sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele, que era conhecido por ser inabalável, agora estava sendo desmontado por uma menina de 8 anos. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu completamente impotente. Ele pensou em todos os anos que perdeu, todas as oportunidades que jamais poderiam ser recuperadas. E enquanto olhava para Eduarda, percebeu que sua vida, com todo o seu luxo e sucesso, nunca pareceu tão vazia. Ele começou, mas não conseguiu terminar. Porque pela primeira vez, Alexandre Montenegro não sabia o que dizer. O silêncio voltou a tomar conta da sala, mas desta vez não era apenas desconforto. Era um silêncio cheio de significado, de perguntas não feitas e respostas que ele sabia que precisaria dar. E enquanto olhava para Eduarda, ele percebeu que aquele momento não era apenas uma descoberta chocante. Era também um chamado. Um chamado para enfrentar o homem que ele se tornara e para decidir se estava disposto a mudar. Alexandre permaneceu em silêncio por um longo momento. O teste de DNA ainda estava sobre a mesa, mas seus olhos haviam se perdido em outro lugar, em um ponto distante, invisível, onde as lembranças de um passado que ele tentou esquecer começaram a emergir, uma a uma. Ele sabia que não podia continuar negando. A presença de Eduarda e o que ela representava haviam rasgado a barreira que ele cuidadosamente construíra para proteger a sua vida de arrependimentos e erros antigos. Mas agora o passado estava ali, insistindo para ser confrontado. Fernanda. O nome dela ecoou em sua mente como um sussurro vindo de um tempo distante. Ele podia quase sentir o cheiro de flores de jasmim que costumavam impregnar o ar quando estavam juntos. Ele a conheceu muitos anos antes, quando ainda não era o poderoso e arrogante empresário que agora dominava as manchetes e colunas sociais. Naquela época, ele era apenas um jovem com grandes sonhos e uma determinação cega de conquistar o mundo. Fernanda havia sido diferente de qualquer pessoa que ele conhecera. Não era apenas sua beleza que o fascinava, embora ela tivesse um brilho natural que fazia os outros ao redor parecerem opacos. Era a força dela. Fernanda era ambiciosa à sua própria maneira, mas sua ambição não era sobre dinheiro ou status, era sobre criar algo significativo. Ela era pintora,
e suas mãos sempre estavam manchadas de tinta, como se sua alma estivesse constantemente conectada ao que ela criava. Ele se lembrava de como ela costumava rir quando ele tentava explicar seus planos para dominar o mercado. "Você leva a vida muito a sério, Alex", ela dizia, com um sorriso provocador que ele adorava. "Às vezes, você precisa parar e apenas sentir." Mas Alexandre nunca soube como parar. Ele não sabia como sentir. Naquele tempo, o sucesso era a única coisa que importava. Enquanto Fernanda sonhava em expor suas obras em galerias, ele estava obcecado em fazer o primeiro milhão. Eles eram como fogo e água, opostos que se atraíam, mas que no fundo sabiam que talvez nunca funcionassem. Ainda assim, havia paixão, uma conexão tão intensa que, por um breve período, ele acreditou que poderia abrir mão de suas ambições para ficar com ela. Então tudo mudou. A carreira dele começou a decolar. O jovem empreendedor que antes lutava para ser ouvido em salas de reuniões, de repente se tornou o centro das atenções. Ele tinha investidores, contratos e um futuro brilhante à sua frente. Foi quando Fernanda lhe contou que estava grávida. Alexandre se lembrava do momento como se tivesse acontecido no dia anterior. Ele estava sentado em uma cafeteria pequena com um celular em uma mão e uma pasta cheia de documentos na outra, quando ela soltou a notícia. "Alex, estou grávida", ela disse com um sorriso nervoso, mas feliz. Ele não respondeu imediatamente. Na verdade, ele ficou tão em choque que levou vários segundos para processar o que ela havia acabado de dizer. "Como assim?", ele perguntou, com a voz carregada de incredulidade. Fernanda explicou pacientemente, mas ele mal ouviu. Em sua mente, tudo o que ele conseguia pensar era em como aquilo iria atrapalhar seus planos. Naquela noite, eles tiveram a pior briga de todas. Alexandre foi cruel e ele sabia disso. Ele disse coisas que nunca deveria ter dito, coisas que perfuraram o coração de Fernanda como facas. Ele disse que não estava pronto, que ela estava tentando prendê-lo, que ele tinha coisas mais importantes para fazer do que criar uma família. Fernanda chorou, tentou argumentar, mas ele estava irredutível. Ele a deixou naquela noite com o coração pesado, mas acreditando que estava fazendo o que era melhor para ele. Nos meses que se seguiram, Fernanda tentou falar com ele. Mandou mensagens, deixou recados, até mesmo foi até o escritório dele uma vez. Mas Alexandre se recusava a atender. Ele estava ocupado demais, ocupado construindo seu império, ocupado provando para si mesmo e para o mundo que ele era alguém. Ele bloqueou aquele capítulo de sua vida, enterrando-o em algum canto escuro de sua mente. Agora, anos depois, o resultado daquela decisão estava diante dele. Eduarda, com seus olhos grandes e a mesma determinação de sua mãe, estava ali, forçando-o a encarar as consequências de suas escolhas. Alexandre sentiu um nó na garganta, uma culpa esmagadora que ele nunca havia sentido antes. Ele se perguntou quantos momentos perdeu: os primeiros passos, as primeiras palavras, as festas de aniversário, os momentos que ele jamais poderia recuperar. "Você nunca procurou, não é?" A voz de Eduarda o tirou de seus pensamentos. Ela não soava acusatória, mas havia uma tristeza ali que era ainda mais difícil de suportar. Alexandre não respondeu imediatamente. Ele sabia que não havia desculpa que pudesse apagar os anos de ausência. "Eu era um idiota", admitiu ele finalmente. A sinceridade em sua voz surpreendeu até a si mesmo. "Eu estava tão focado em mim mesmo, no que eu achava que era importante, que não percebi o que realmente importava." Eduarda o observava como se estivesse tentando decidir se acreditava nele ou não. Havia algo na postura dela que era assustadoramente parecido com Fernanda. Alexandre sentiu o peito apertar ao perceber quantos pedaços da mãe estavam presentes na filha. Ele não apenas perdeu a oportunidade de conhecer Eduarda, ele também perdeu anos ao lado de Fernanda, anos que ele nunca poderia recuperar. "Minha mãe não culpa você, sabe?", disse Eduarda, quebrando o silêncio. "Ela sempre disse que você escolheu o seu caminho e que tudo bem, mas eu sempre quis te conhecer." Aquelas palavras foram como um soco. Alexandre sentiu os olhos arderem, mas ele piscou rapidamente, recusando-se a chorar. Ele era um homem orgulhoso, mas naquele momento sentiu que não havia mais espaço para orgulho. Ele olhou para Eduarda novamente, e pela primeira vez ele viu não apenas uma menina que apareceu em sua porta com um teste de DNA, mas alguém que era parte dele, parte do que ele deveria ter sido. "Eu não posso mudar o passado", disse ele com a voz pesada. "Mas, se você me der uma chance, eu quero tentar fazer parte do seu futuro."
Eduarda não respondeu imediatamente. Ela apenas o observou como se estivesse avaliando sua sinceridade. Finalmente, ela deu um pequeno sorriso. Um sorriso que fez Alexandre se lembrar de Fernanda. E naquele momento ele soube que, embora não pudesse desfazer os erros do passado, ele poderia começar a construir algo novo, algo que talvez pudesse compensar um pouco do que havia sido perdido. Depois de momentos intensos, Alexandre sabia que não podia adiar mais o inevitável. Ele precisava vê-la, Fernanda. A mulher que um dia havia acreditado nele, que lhe oferecera amor incondicional e que, sem dúvidas, carregara sozinha o peso de criar Eduarda, enquanto ele se refugiava em sua ambição. Alexandre olhou pela janela e viu o carro estacionado do outro lado da rua. Lá estava ela, esperando, exatamente como Eduarda dissera. Seu coração começou a bater mais rápido. Era estranho. Ele, um homem acostumado a reuniões de alto risco, decisões milionárias e negociações que desafiavam sua coragem, agora se sentia vulnerável. Uma parte dele queria recuar, inventar uma desculpa, qualquer coisa para evitar encarar os erros do passado. Mas a presença de Eduarda ao seu lado, firme e silenciosa, o lembrou de que ele não tinha mais para onde fugir. Ele respirou fundo e começou a caminhar em direção ao portão. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se ele carregasse anos de arrependimentos acumulados. Ao atravessar o jardim impecavelmente podado e abrir o portão de ferro, Alexandre viu Fernanda mais claramente. Ela estava sentada no banco do motorista, com as mãos no volante, como se precisasse segurar algo sólido para não ceder ao turbilhão de emoções. Seu olhar estava fixo em algo à frente, mas Alexandre sabia que ela estava completamente consciente de sua aproximação. Finalmente, ele parou ao lado do carro. Por um momento ficou ali, sem saber o que dizer. Parecia que o mundo havia parado. Ele notou detalhes que nunca antes haviam chamado sua atenção. As linhas sutis no rosto dela, sinais do tempo e das dificuldades que ela enfrentara sozinha. O brilho nos olhos dela ainda estava lá, mas agora carregava algo diferente, uma mistura de resiliência e tristeza. Fernanda virou o rosto lentamente e seus olhares se encontraram pela primeira vez em muitos anos. Não havia ódio no olhar dela, mas também não havia o calor que ele lembrava. Era um olhar de alguém que aprendera a sobreviver sem ele, que havia encontrado força onde ele só vira fraqueza. Alexandre sentiu um aperto no peito. Fernanda. Ele começou, mas a voz falhou. Ele pigarreou, tentando encontrar palavras que pudessem quebrar a barreira invisível entre eles. Eu não sei por onde começar. Fernanda o observou por um instante antes de responder. Então comece dizendo o que você quer, Alexandre. Sua voz era firme, mas não agressiva. Era como se ela estivesse tentando manter uma distância segura, protegendo a si mesma e a filha. Eu quero dizer que sinto muito, ele disse, finalmente. As palavras pareciam pequenas, tão insignificantes diante de tudo o que havia acontecido, mas eram sinceras. Eu sei que cometi muitos erros, sei que te machuquei, e sei que falhei com Eduarda, com você, com tudo. Fernanda respirou fundo, como se precisasse de um momento para processar o que acabara de ouvir. Ela abriu a porta do carro e saiu, ficando de pé diante dele. Agora, cara a cara, Alexandre percebeu o quanto ela parecia mais forte, mais imponente do que ele se lembrava. Fernanda era uma mulher que havia enfrentado o mundo sozinha e vencido, e ele não pôde deixar de sentir uma mistura de admiração e vergonha. Você tem ideia de como foi difícil? Ela perguntou, com a voz quebrando ligeiramente. Não era raiva, mas um desabafo de anos de frustração. Eu bati na sua porta, tentei falar com você, tentei te dar a chance de fazer parte da vida dela. Mas você escolheu me ignorar, Alexandre. Escolheu acreditar que isso não era sua responsabilidade. Eu sei, respondeu ele, baixando os olhos. Pela primeira vez, ele não tentou justificar, não tentou se defender. Apenas aceitou. Eu era um homem arrogante, um covarde. Eu estava tão focado em mim mesmo que não vi o que realmente importava. E agora eu vejo tudo o que perdi. Fernanda o observava atentamente, como se tentasse decidir se aquelas palavras eram verdadeiras. Havia uma dor silenciosa em seus olhos, mas também um traço de compaixão que ela não conseguia esconder completamente. Afinal, por mais que Alexandre tivesse errado, ele era o pai de sua filha. E de alguma forma, ela ainda queria acreditar que ele podia mudar. Eduarda é incrível, disse Fernanda, sua voz suavizando levemente. Ela é forte, inteligente e tem o coração mais generoso que você poderia imaginar. E nada disso é graças a você.
Foi por ela e por mim que eu continuei. Mas, Alexandre, eu não vou deixar você entrar na vida dela para machucá-la. Eu não quero machucar ninguém, ele respondeu, com uma sinceridade que surpreendeu até a si mesmo. Eu só quero uma chance de fazer o certo, não para mim, mas para ela. E para você também, se você deixar. Aquele momento parecia durar uma eternidade. Fernanda desviou o olhar por um instante, como se estivesse ponderando sobre tudo o que havia acontecido entre eles, todas as promessas quebradas, todas as esperanças que ela foi forçada a abandonar. Finalmente, ela voltou a olhar para ele. Eu não confio em você, Alexandre, disse ela com honestidade. E você vai ter que provar que está falando sério. Não com palavras, mas com ações. Porque por mais que eu queira que Eduardo tenha um pai, eu não vou deixar você voltar para a vida dela só para desaparecer de novo. Ele assentiu lentamente. Eu entendo. E você está certa. Eu não posso mudar o passado, mas quero fazer parte do futuro dela. Do futuro de vocês. Eduarda, que havia permanecido dentro da casa observando pela janela, finalmente apareceu ao lado deles. Ela olhou para a mãe e depois para o pai, com uma expressão que misturava curiosidade e esperança. Fernanda suspirou e se abaixou para ficar na altura da filha. Você quer dar uma chance a ele, meu amor? Perguntou ela, com delicadeza. Eduarda olhou para Alexandre e sorriu levemente. Sim, mamãe. Eu acho que ele merece uma chance. Fernanda ficou em silêncio por um momento antes de se levantar e encarar Alexandre novamente. Muito bem, disse ela. Mas saiba disso, Alexandre. Essa é sua única chance. Não nos decepcione. Alexandre sentiu o peso daquelas palavras como um fardo, mas também como um presente. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas estava determinado a provar que podia ser o homem que elas mereciam. Naquele momento, enquanto Fernanda e Eduarda retornavam ao carro, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. O reencontro não havia sido perfeito, mas era um começo. E para Alexandre isso era tudo o que ele precisava. Alexandre voltou para dentro da mansão, mas a casa que antes parecia tão imponente, agora parecia vazia e fria. Ele parou no meio do grande salão, cercado pelo luxo que havia acumulado ao longo de décadas. O mármore brilhante, os lustres imensos e as obras de arte que decoravam as paredes, tudo parecia insignificante diante do peso que agora carregava. Pela primeira vez, Alexandre Montenegro, o homem que acreditava ter tudo, sentiu-se miseravelmente pequeno. Eduarda e Fernanda já haviam partido. A imagem das duas caminhando juntas de volta ao carro ficou gravada em sua mente, um lembrete do que ele quase perdera para sempre. Ele se jogou em sua poltrona de couro no escritório, encarando o vazio. O copo de uísque que ele sempre mantinha por perto parecia menos atraente agora. Não era uma bebida que poderia ajudá-lo a escapar do turbilhão de emoções que enfrentava. O que mais o assombrava não era apenas o que havia acontecido naquele dia, mas tudo o que levara até ali. Ele se lembrava de como, ao longo dos anos, construíram uma muralha de orgulho ao seu redor. Um escudo que ele usava para justificar cada escolha egoísta, cada pessoa que afastara. Na mente de Alexandre, sucesso era o único objetivo que importava. Ele sempre acreditou que podia comprar tudo o que precisasse: respeito, poder, admiração. Mas agora ele percebia que nada disso valia a pena sem conexões reais. Ele passou as mãos pelo rosto, sentindo a pressão do arrependimento pesar sobre ele. Durante anos, Alexandre se orgulhara de ser inabalável, um homem que nunca chorava, que nunca demonstrava fraqueza. Mas sentado ali, sozinho, ele percebeu o quanto aquela máscara o havia isolado. Seu orgulho não era um sinal de força. Era uma armadura que o impedira de se conectar com as pessoas que realmente importavam. O barulho de passos no corredor o tirou de seus pensamentos. Era o mordomo, trazendo o envelope que Eduardo havia deixado para ele. Ela pediu para entregar isso, senhor, disse o homem com sua habitual postura discreta, antes de sair silenciosamente. Alexandre pegou o envelope e o abriu com cuidado. Dentro havia um desenho. Era simples, feito com lápis de cor, mas o impacto foi profundo. Era um desenho de Eduarda, Fernanda e ele juntos, de mãos dadas. Sob a imagem, em letras infantis, estava escrito: Papai, eu ainda acredito em você. O nó na garganta de Alexandre finalmente se desfez, e ele sentiu as lágrimas começarem a escorrer. Não foram lágrimas de desespero ou tristeza, mas de uma mistura de emoções que ele não conseguia explicar completamente. Era como se algo dentro dele tivesse quebrado, algo que ele havia mantido trancado por anos. Ele percebeu que não era apenas Eduarda que acreditava nele.
Ele também precisava começar a acreditar que podia mudar. As palavras de Fernanda ecoaram em sua mente. Essa é sua única chance. Não nos decepcione. Ele sabia que essa oportunidade era mais valiosa do que qualquer contrato que já havia assinado, mais preciosa do que qualquer fortuna que acumulou. Mas para agarrá-la, ele precisaria deixar de lado algo que sempre o definira: seu orgulho. Naquela noite, Alexandre tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele sabia que não poderia consertar o passado de uma vez, mas podia começar a fazer o certo. Pela primeira vez em décadas, ele não planejou uma estratégia elaborada, não pensou em como parecer forte ou impecável. Ele apenas decidiu ser sincero, consigo mesmo e com as pessoas que ele havia machucado. Na manhã seguinte, ele dirigiu até o pequeno apartamento onde Fernanda e Eduarda viviam. Era um contraste gritante com a mansão que ele chamava de lar. O edifício era simples, com paredes desgastadas e um pequeno jardim na frente, cheio de flores plantadas com cuidado. Alexandre sentiu o coração acelerar enquanto estacionava o carro. Ele não estava acostumado a se sentir vulnerável, mas naquele momento ele sabia que não havia outra forma de seguir em frente. Quando Fernanda abriu a porta, seu olhar foi de surpresa. "Alexandre, o que você está fazendo aqui?" Ela parecia desconfiada, mas também curiosa. "Eu precisava vir", disse ele, tentando manter a voz firme, mas falhando. "Eu precisava dizer, cara a cara, que você estava certa. Eu fui um idiota, um covarde. Eu fugi porque era mais fácil do que enfrentar a responsabilidade. Mas eu não vou mais fugir." Fernanda o encarou, estudando suas palavras e sua postura. Ela estava acostumada com as promessas vazias de outras pessoas, mas algo em Alexandre parecia diferente. Ele não estava ali para impressioná-la ou manipulá-la. Ele estava ali porque, pela primeira vez, ele realmente queria ser melhor. "E o que você vai fazer agora?" perguntou ela, cruzando os braços. "Eu vou provar para você, para Eduarda e para mim mesmo que eu posso ser o pai que ela merece. Não com palavras, mas com ações. E eu sei que não será fácil, mas estou disposto a tentar, mesmo que leve o resto da minha vida." Fernanda não respondeu imediatamente. Ela apenas observou Alexandre, como se estivesse tentando encontrar alguma falha em sua determinação. Mas ao invés disso, ela viu algo que nunca havia visto antes: humildade. O homem arrogante e frio que ela conhecera havia desaparecido. Em seu lugar, havia alguém que parecia genuíno, disposto a abaixar as muralhas que ele mesmo construíra. "Eduarda está no parque aqui perto", disse ela finalmente. "Se você quiser, pode ir encontrá-la." Alexandre assentiu, sentindo um misto de alívio e ansiedade. Ele caminhou até o parque, seguindo as instruções de Fernanda. Quando avistou Eduarda brincando em um balanço, algo dentro dele se aqueceu. Ele se aproximou devagar, sem saber exatamente o que dizer. Mas quando Eduarda o viu, ela sorriu. "Você veio", disse ela, pulando do balanço e correndo até ele. "Claro que vim", respondeu ele, ajoelhando-se para ficar na altura dela. "E eu vou continuar vindo, sempre que você precisar." Naquele momento, Alexandre percebeu que a quebra de seu orgulho não era apenas uma queda, era um renascimento. E pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Ela olhou para ele por um momento, como se estivesse tentando decidir se podia acreditar em suas palavras. Não era uma decisão fácil para uma criança que aprendera a viver sem o pai, mas havia algo no olhar de Alexandre que a confortava, algo que parecia diferente dessa vez. Ele não estava apenas dizendo o que ela queria ouvir. Ele parecia genuíno. "Você quer empurrar o balanço para mim?" perguntou ela, apontando com a cabeça para o balanço onde estava sentada. Alexandre sorriu, sentindo o coração se aquecer. "Claro que quero. Vamos ver o quão alto você consegue ir." Ele começou a empurrá-la, com cuidado no início, mas logo Eduarda começou a pedir mais força. Ela ria enquanto o balanço subia cada vez mais, e Alexandre ria junto. Era um som novo para ele, um som que ele não sabia que precisava ouvir até aquele momento. Cada risada dela parecia apagar um pouco da culpa que ele carregava, substituindo-a por uma sensação de esperança. Depois de alguns minutos, Eduarda pediu para descer e correu em direção a um pequeno lago no meio do parque. Alexandre a seguiu, observando-a com atenção. Ela apontou para os patos que nadavam tranquilamente na água e começou a falar animadamente sobre como queria um dia ter um animal de estimação. Ele ouviu cada palavra, fascinando-se com o quanto ela era inteligente e expressiva. Ele percebeu que estava conhecendo sua filha pela primeira vez e cada momento parecia um presente.
Você sabe o que eu mais gosto de fazer? Perguntou Eduarda, de repente interrompendo seus próprios pensamentos. O quê? Alexandre respondeu, curioso. Desenhar. Ela sorriu timidamente. Minha mãe diz que eu sou boa nisso. Eu fiz um desenho de nós três juntos. Você gostou? Alexandre engoliu em seco. Ele lembrou-se do desenho que Eduarda havia deixado para ele na noite anterior, o que o fez chorar pela primeira vez em anos. Eu amei. Foi o desenho mais bonito que já vi. Você tem talento, Eduarda. Ela sorriu, claramente feliz com o elogio. Minha mãe me ensinou. Ela disse que eu herdei isso dela. Ele assentiu, sentindo um nó na garganta. Fernanda. Ele sabia que ela havia sido tudo para Eduarda, mãe e pai ao mesmo tempo. E agora ele queria mais do que nunca provar que também podia fazer parte dessa equação. Ele precisava ser mais do que apenas o homem que forneceu um teste de DNA. Ele queria ser o pai que ela podia contar, alguém que ela pudesse admirar. Que tal fazermos algo juntos um dia? Sugeriu ele cuidadosamente. Talvez possamos desenhar juntos. Você me ensina e eu aprendo. Você sabe desenhar? Perguntou Eduarda, rindo. Nem um pouco, admitiu ele, rindo junto. Mas estou disposto a tentar, se você me ensinar. Combinado, ela disse, animada. Vai ser divertido. Aquela interação simples, aquela troca de promessas e risos, parecia mágica para Alexandre. Ele nunca imaginou que momentos tão pequenos poderiam ter um impacto tão grande. E enquanto eles caminhavam pelo parque, falando sobre coisas aparentemente triviais, a reconexão com Eduarda não era apenas sobre os grandes gestos ou as promessas. Era sobre estar presente, sobre ouvir, sobre construir algo real e significativo, tijolo por tijolo. Depois de um tempo, Fernanda chegou ao parque. Ela observou a cena à distância, com os braços cruzados e uma expressão difícil de decifrar. Quando Alexandre percebeu sua presença, ele acenou para ela. Eduarda correu até a mãe, animada, e começou a contar tudo o que eles haviam feito juntos. Fernanda, por sua vez, parecia cautelosa, mas havia um traço de suavidade em seu olhar que não estava ali antes. Ela parece feliz, disse ela, quando Alexandre se aproximou. Eu espero que sim, respondeu ele, honestamente. Porque eu nunca me senti tão feliz em muito tempo. Fernanda deu um pequeno sorriso, mas não disse nada. Era claro que ela ainda estava observando, ainda avaliando, e Alexandre não a culpava. Ele sabia que teria que provar sua mudança ao longo do tempo, não apenas para Eduarda, mas também para Fernanda. Eles passaram o resto da tarde juntos, como uma família. Não foi perfeito e havia momentos de silêncio constrangedor, mas também havia risos, conversas e uma sensação de que algo novo estava começando. Para Alexandre, cada minuto era uma chance de construir a conexão que ele havia perdido, uma chance de criar memórias que eles poderiam carregar para sempre. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e laranja, Eduarda pegou a mão de Alexandre e disse: Hoje foi o melhor dia de todos. Aquelas palavras ficaram gravadas em seu coração. Era um começo, e ele estava determinado a fazer de cada dia seguinte algo tão especial quanto aquele. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas pela primeira vez, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. A reconexão não era apenas com Eduarda, era também com a melhor versão de si mesmo. No dia seguinte, Alexandre decidiu visitá-las novamente. As luzes da sala estavam acesas e ele podia ver a silhueta de Fernanda pela janela, arrumando algo sobre a mesa. Eduarda, animada como sempre, pulava de um lado para o outro, segurando um desenho nas mãos. Alexandre sorriu ao vê-la tão cheia de vida, mas também sentiu um aperto no peito. Era um lembrete de tudo o que ele havia perdido, mas ao mesmo tempo de tudo o que ele ainda podia construir. Ele respirou fundo antes de sair do carro, segurando uma pequena sacola nas mãos. Não era um presente extravagante, nem algo que ele esperava que impressionasse. Dentro da sacola havia um caderno de desenho e um conjunto de lápis coloridos que ele comprara mais cedo. Era algo simples, mas ele queria que Eduarda soubesse que estava disposto a compartilhar seus interesses, mesmo que isso significasse começar do zero. Quando ele bateu na porta, Eduarda foi quem abriu. Seus olhos brilharam de alegria ao vê-lo. "Papai, você veio de novo!" exclamou ela, puxando-o pela mão para dentro da casa antes que ele pudesse responder. Ela nem reparou na sacola que ele carregava. Sua empolgação era genuína e despretensiosa. "Claro que vim", respondeu Alexandre, rindo. "Eu disse que não ia mais a lugar nenhum, lembra?" Fernanda apareceu na sala com um olhar menos desconfiado do que antes.
Ela ainda carregava certa cautela, mas também parecia estar, aos poucos, abaixando suas defesas. Boa noite, Alexandre, disse ela com um aceno de cabeça. Você chegou bem a tempo. Estamos terminando o jantar. Espero não estar incomodando, disse ele com humildade. Na verdade, Eduarda já tinha guardado um prato para você, respondeu Fernanda, com um pequeno sorriso que iluminou brevemente seu rosto. Alexandre percebeu que, embora o caminho ainda fosse longo, ele estava conquistando pequenos espaços de confiança. E esses momentos eram preciosos. Eles se sentaram à mesa e Alexandre observou com admiração a simplicidade e o calor daquele lar. Era algo que ele nunca experimentara antes, nem mesmo em sua infância. Enquanto Eduarda tagarelava sobre seu dia, sobre a escola e os amigos, Alexandre sentiu algo que há muito tempo não sentia: pertencimento. Depois do jantar, Eduarda insistiu para que Alexandre visse seu novo desenho. Ela o levou até a mesa onde estava trabalhando, cheia de papéis e lápis espalhados por todos os lados. O desenho era deles três: Eduarda, Alexandre e Fernanda, sentados juntos em uma mesa de piquenique. Havia flores, pássaros e um grande sol sorridente no céu. Eu fiz esse para nós, disse Eduarda, segurando o papel com orgulho. Alexandre sentiu os olhos arderem, mas sorriu, segurando o desenho como se fosse um tesouro. É lindo, Eduarda. Você é realmente talentosa. Ele então abriu a sacola que trouxera e entregou o caderno de desenhos e os lápis para ela. Achei que você poderia gostar de usar isso para seus próximos desenhos. Os olhos de Eduarda se arregalaram de alegria e ela o abraçou com força. Obrigada, papai. Eu vou usar todos eles. Fernanda, que observava de longe, não pôde evitar um sorriso. Ela viu algo diferente em Alexandre, algo que ela nunca vira antes. Ele não era mais o homem arrogante e distante que ela conhecera. Ele era um homem tentando se conectar, tentando reparar as pontes que havia queimado. Mais tarde, depois que Eduarda foi para a cama, Alexandre e Fernanda ficaram sentados na sala, compartilhando um momento raro de conversa tranquila. Ela é incrível, disse Alexandre, quebrando o silêncio. Eu não mereço uma filha como ela. Ela é mesmo, concordou Fernanda. Mas sabe, Alexandre, ninguém espera que você seja perfeito. O que importa é que você esteja tentando. E eu acho que ela já percebe isso. Ele assentiu, olhando para as mãos e depois para Fernanda. Eu queria poder voltar no tempo e mudar tudo, mas como isso não é possível, quero fazer o máximo que puder daqui para frente. Por ela. E por você também. Fernanda ficou em silêncio por um momento, avaliando suas palavras. Ela sabia que não seria fácil esquecer tudo o que havia acontecido, mas também sabia que estava diante de um homem que estava, pela primeira vez, genuinamente tentando. Eu só quero que você seja consistente, disse ela. Eduarda merece isso. E se você conseguir ser o pai que ela precisa, talvez com o tempo possamos reconstruir algo. Mas uma coisa de cada vez, Alexandre. Ele sorriu, agradecido. Uma coisa de cada vez, concordou. Nos meses que se seguiram, Alexandre manteve sua promessa. Ele estava presente nas apresentações da escola de Eduarda, ajudava com suas tarefas de casa e nos finais de semana levava ao parque para passeios e piqueniques. Fernanda, ainda cautelosa, observava cada passo, mas não podia negar que Alexandre estava realmente se esforçando. Ele não era mais o homem focado apenas em seus próprios interesses. Agora, ele era alguém que colocava Eduarda, e de certa forma Fernanda, em primeiro lugar. Um dia, enquanto os três estavam sentados no parque, Eduarda segurou as mãos de ambos e disse: Eu sempre quis que a gente fosse uma família. Agora somos, não somos. Fernanda olhou para Alexandre e ele retribuiu o olhar com um sorriso. Eles sabiam que ainda tinham um longo caminho a percorrer, mas naquele momento sentiam que tinham conseguido algo especial. Uma nova chance. Uma nova história. E assim, o arrogante milionário que um dia pensou que tinha tudo descobriu que o verdadeiro tesouro não estava em suas contas bancárias, mas naqueles momentos simples e sinceros ao lado de sua filha e da mulher que ele aprendera a valorizar. O final não era perfeito, mas era real. E às vezes, isso é tudo o que precisamos. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.